é muito impressionante como este caso Master, ele é só a ponta do iceberg. Eu posso sugerir 2 livros para a audiência que ajudarão muito a entender esse caso, Por uma favor. perspectiva histórica, Rodrigo? Vamos lá. Claro. Um livro é de uma jornalista, a Malu Gaspar. O livro se chama Organização. É uma espécie de biografia da Odebrecht. O outro livro é do nosso companheiro do ICL, o grande sociólogo Gessé Souza, A Elite do Atraso. Ler os livros juntos é muito iluminador do caso Master, Rodrigo. Em que sentido? Veja, o que a Malu Gaspar mostra no livro Organização é que o grande dilema brasileiro, do ponto de vista da administração pública, é a promiscuidade entre o público e o privado. Mas não o privado qualquer, Rodrigo. Não é a minha, nem a sua, nem a promiscuidade do cidadão brasileiro médio com o público. É a promiscuidade do que o Gessé Souza chama de elite do atraso. E sabe quando começou, Rodrigo? Lá atrás, no Vargas. No primeiro governo Getúlio Vargas, quando o Estado brasileiro começa a investir pesadamente na construção de uma infraestrutura que criou o Brasil moderno, que é uma contribuição do Vargas, apesar da ditadura do Estado Novo. É ali, entre 37 e 45, que o Brasil moderno surge. Volta Redonda, indústria pesada. Nesse momento, empreiteiras privadas começaram a fazer serviços para o governo. Surgiu um problema. Era a hora do pagamento. Não havia informática. O pagamento era feito ali no boca do caixa ou tinha que ser liberado por um agente do governo. Tudo começou aí, Rodrigo. Para a liberação dos pagamentos dos trabalhos que haviam sido feitos, começou um sistema de promiscuidade entre o público e o privado que somente se agravou com o tempo. Por quê? Porque, como diz o Gessé Souza, a elite brasileira é a elite do atraso. E o principal negócio da elite brasileira é saquear o Estado. Eles querem Estado mínimo, Rodrigo, para você e para mim e para a nossa audiência. Para nós, Estado nenhum. Para eles, 400 bilhões para o Banco... Desculpe, qual é a quantia do Banco Safra? 40 bilhões, não é? Do Banco Safra? Do Plano Safra. O Plano Safra. Do Plano Para o Safra. agronegócio. Assim, eles querem bilhões para o Plano Safra, eles querem bilhões de isenção fiscal, eles querem 40 bilhões quando o Donald Trump ameaça fazer o tarifaço, o BNDES libera 40 bilhões para exportadores que, porventura, sejam prejudicados. A elite brasileira vive hoje do rentismo, e o rentismo depende da taxa Selic estar muito alta. Para a taxa Selic continuar alta, o que fazem os analistas de mercado da Faria Lima? Sempre jogam a inflação para o alto e o crescimento do PIB para baixo. Criam um rumor na sociedade de possível crise, os juros se mantêm altos. Rodrigo, a cada 1% de juros da taxa Selic que baixar, o governo economiza 42 bilhões de reais. Expliquemos para a audiência. A dívida pública, os juros da dívida pública são calculados de acordo com a taxa Selic. Por isso, a Faria Lima luta tanto para manter a taxa Selic lá no alto. Percebe, Rodrigo, como é que a engrenagem se monta? É uma engrenagem. Então, o Banco Master é um caso potencialmente um terremoto na política brasileira, porque é um caso que tem muito mais consequência do que o Petrolão, tem muito mais consequência do que todos os escândalos anteriores, porque o que aí se revela é a promiscuidade máxima entre o público e o privado. No caso desse Daniel Vorcaro, ele evidentemente é um arrivista, é um novo rico, porque entre aspas, o pecado dele maior, entre aspas, não é nem o crime, nós vamos ver isso ao Tratado Machado de Assis. O pecado maior dele, Rodrigo, é a ostentação. É porque é muito chocante, é muito óbvio, é muito despropositado, é muito excessivamente. Era óbvio que o Banco Master tinha problemas estruturais. O surpreendente é que é a teia de relações que ele conseguiu criar. A teia de relações que ele conseguiu criar está toda explicada na Elite do Atraso e na Organização. 2 livros que ajudam a entender, em outra perspectiva, o caso do Banco Master. No caso da ostentação, enquanto você falava, e você até citou o Plano Safra, mas eu lembrei da família Safra, que é dona de banco. Esses têm muito dinheiro, tem um heliponto aqui em São Paulo, que todo mundo sabe que eles usam e tal, casas gigantescas no Morumbi, mas eles não ficam aparecendo nas redes, eles preferem a discrição. Banqueiro tradicional gosta de ser discreto. Banqueiro de Bradesco, de Itaú, do Safra, né, do banco da família Safra, gosta de ser mais discreto. Quando o sujeito escolheu fazer esse caminho da ostentação, ele chamou muita atenção para ele mesmo e principalmente também operações completamente descabidas, oferecia CDBs aí que não tinha condição depois de ser bancados, a não ser que houvesse realmente uma salvação por parte do Estado, que é a tradição dos liberais brasileiros, né? Pedem Estado mínimo e quando quebram, querem o socorro do Estado. Isso aí, desde a República Velha, quando quebrava o café, os fazendeiros do café viviam pedindo socorro para o Estado central, né, para o governo central, para salvá-los ainda na República
anterior a Getúlio Vargas, né? Professor, eu citei rapidamente aqui o Campos Neto, que foi o presidente do Banco Central anterior, que não deu ouvidos para o que estava acontecendo, deixou correr solto e a situação foi ficando cada vez mais grave. Mas eu quero citar um outro personagem. Eu citei rapidamente o Campos Neto, mas eu quero citar um outro personagem. Né? O deputado federal Ottoni de Paula encaminhou notícia-crime à Procuradoria-Geral da República, pedindo que o governo Cláudio Castro seja investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional. O pedido ocorre depois da gestão de Cláudio Castro, do seu Rio de Janeiro, Castro Rocha, ter investido R$1 bilhão do Rio Previdência, ou seja, dinheiro do funcionalismo público do Rio de Janeiro. Você é funcionário de uma universidade estadual, né? Da minha aposentadoria. Dinheiro da aposentadoria. Investiu R$1 bi do Rio Previdência no Banco Master. Será que vai voltar esse dinheiro? O Cláudio Castro também investiu 230 milhões da SEDAI, né, que era a companhia de águas que foi até privatizada depois, mas ele investiu, apesar dos alertas do Tribunal de Contas dizendo que a instituição financeira, o Master, estava em crise, mas ele descarrega dinheiro da SEDAI e do Rio Previdência no Banco Master. O Cláudio Castro pode ser pego por aí também, você acredita, professor? É indispensável que ocorra. Esse último aporte do Cláudio Castro no Banco Master de R$1 bilhão do Rio Previdência é um crime contra o futuro. O que isso quer dizer para que a nossa audiência compreenda? Eu sou professor titular da universidade mais popular do Brasil, Rodrigo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O que significa? Que quando eu me aposentar, a minha aposentadoria será paga pelo Rio Previdência, Sim. Que é um fundo para o qual, além dos 27% de desconto que eu tenho no contra-cheque, desconto federal, eu tenho um desconto adicional do Rio Previdência. Todos os meses, eu já sou professor da UERJ, eu completo este ano, Rodrigo, 25 anos de magistério na UERJ. Há 25 anos, todos os meses, eu contribuo para o Rio Previdência, eu e meus colegas fazemos isto. Quando eu me aposentar, aos 75 anos de idade, que eu vou dar aula até o último momento, Rodrigo, quando eu me aposentar, eu não me aposento antes de jeito nenhum. Eu não quero me aposentar. Quando eu chegar aos 75 anos, eu terei, então, 40 anos de magistério. Eu corro o risco de não receber a minha aposentadoria aos 75 anos, um momento em que eu estarei com a saúde mais frágil, um momento que eu estarei mais vulnerável, é o momento precisamente no qual eu necessito do Rio Previdência, para o qual eu terei contribuído durante 40 anos. Rodrigo, R$1 bilhão perdidos no Rio Previdência pode colocar em xeque o pagamento da aposentadoria de muitas pessoas. É um crime. Isto é uma ação criminosa. Por que uma ação criminosa? Se o Master fosse um banco aparentemente sólido, que conseguisse disfarçar na sua contabilidade a crise, ótimo. Não é o caso. Em fevereiro deste ano, numa reunião do Banco Central, foi já levantada a lebre sobre o Banco Master. O mercado financeiro inteiro já sabia. Arthur Lira, Eduardo Cunha, Guilherme Derrite, todos sabiam da iminência de uma intervenção no Banco Master. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que está longe de ser um tribunal esquerdista ou progressista, longe. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro desaconselhou a operação, chamando atenção para a fragilidade do balanço do Banco Master. Ainda assim, numa atitude que implica prevaricação e administração temerária, o Cláudio Castro investiu R$1 bilhão. Foram perdidos, Rodrigo. É R$1 bilhão. Quantas aposentadorias, por quantos anos R$1 bilhão paga? Isto não é possível que a política brasileira siga desta forma. Não é possível que o Cláudio Castro agora, provavelmente, sabe qual será a possível resposta do Cláudio Castro? Uma outra mega operação. Quando ele fez a mega operação do 28 de outubro, ele estava antecipando o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pode ser cassado por abuso de poder econômico na eleição. É uma possibilidade real. A operação ocorreu no 28 de outubro. No início de novembro já estava marcado o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que ele vai fazer para responder a esse verdadeiro crime contra a economia popular? Vejamos, mas ele certamente precisa ser punido e responsabilidade criminalmente. Parabéns ao deputado Ottoni de Paula pela iniciativa. Lembrando que o Ottoni de Paula é um deputado de direita, conservador, justamente, evangélico, votou no Bolsonaro, mas tem se mostrado assim, parece que um pouquinho mais moderado. Não está querendo se jogar do precipício junto com o bolsonarismo, ou pelo menos jogar o Brasil junto do precipício. Dá a impressão, pelo menos pelas últimas atitudes do deputado Ottoni de Paula. Mas olha, professor Castro Rocha, a gente falou de assuntos pesados aí, enfim, a história do Brasil, essa elite que quebra e quer ajuda do Estado e que leva dinheiro do povo e dos servidores para o buraco. Mas vamos trazer aqui, é o momento mais aguardado da sua participação aqui às sextas-feiras, né?
é a hora que a gente faz a relação com a literatura. Hoje o professor Castro Rocha vai relacionar aquele jantar que foi fotografado em Brasília. Lembram? Derrite, Eduardo Cunha e Arthur Lira, né? Vai relacionar isso. E o fechamento do Banco Master com um trecho de um conto do Machado de Assis. Aliás, temos 2 trechos aqui. Eu vou ler um de cada vez, né, professor, para você depois comentar. O conto se chama, eu não conheço, e acho que não é um conto tão conhecido, né, para quem não é especialista. Não, é pouquinho, quase ninguém conhece, Rodrigo, por isso que eu trouxe. Você vai ficar surpreso, Rodrigo. Chama-se Suje-se Gordo. Esse é o nome do conto do Machado de Assis. Eu vou ler o trecho aqui e depois o Castro Rocha comenta. Não estou debatendo, estou defendendo o meu voto, continuou Lopes. O crime está mais que provado. O sujeito nega porque todo o réu nega. Mas o certo é que ele cometeu a falsidade. Que falsidade? Tudo por uma miséria, 200 mil réis. Suje-se, gordo. Quer sujar-se? Suje-se, gordo. Confesso-lhe que fiquei de boca aberta. Não que entendesse a frase, ao contrário. Nem a entendi, nem a achei limpa. E foi por isso mesmo que fiquei de boca aberta. Afinal, caminhei e bati a porta. Abriram-nos. Fui à mesa do juiz, dei as respostas do conselho e o réu saiu condenado. Professor Castro Rocha, traduz para a gente, ou faz as relações aqui para a gente entender. Vamos lá, Rodrigo. Olha que maravilha. Esse conto tem 2 personagens principais, o narrador e esta figura chamada Lopes. Eles se encontram, por casualidade, num júri popular. Eles são chamados para fazer parte de um júri de um crime. Qual foi o crime? Um ladrão de galinhas, um bandido pé de chinelo que roubou, teoricamente, muito pouco, um nada quase. A pessoa acusada se defende. Não há, de fato, provas contundentes, há indícios, mas a pessoa acusada diz que eu sou inocente, eu sou inocente. O júri se reúne. Não há ainda uma decisão tomada, não há uma certeza definitiva. O crime não é tão sério, não é tão grave, mas há um personagem que se destaca no júri pela eloquência com que defende a condenação. É o Lopes. E qual é o argumento central do Lopes, Rodrigo? Não é a gravidade do crime, não é a análise da evidência das provas, não é uma análise técnica. Ele diz o seguinte, olha, quer sujar-se? Suje-se gordo. Quer dizer o seguinte, você quer roubar? Roube muito. Há um provérbio popular brasileiro que é muito bom, que diz assim, rouba pouco, ladrão. Rouba muito, barão. Aqui em Pequim, eu conversando com a professora da Universidade de Pequim, a Fan Xin, que é especialista em literatura brasileira, fala português perfeitamente, Rodrigo. Uma maravilha. Eu comentei com ela que eu ia entrar hoje de madrugada de Pequim no ar e expliquei do que se trata. Ela falou assim, professor, tinha que ter algo igual na China. Eu falei, pois é, mandarim eu não falo. Eu contei para ela do conto do Machado. Rodrigo, ela me disse algo que eu não acreditei, eu quero compartilhar com você e com a audiência. Há na literatura tradicional chinesa um conto similar. E existe um provérbio chinês que ela traduziu para mim. O provérbio é o seguinte, é assim, roubou pouco, enforcado e morto. Roubou muito, virou conde. Não virou duque. Então, roubou pouco, enforcado e morto. Roubou muito, virou duque. É muito bom, não é, Rodrigo? Então, essa é a contextualização. Aí o Machado sempre vai além, não é isso, Rodrigo? O conto continua. E o narrador e o Lopes se encontrarão mais uma vez. Você lerá o reencontro. Então, sim, só para esclarecer quem estava nos acompanhando, esse suje-se gordo não tem a vírgula. Portanto, o gordo não é uma pessoa com quem ele está conversando. Não, é muito. É suje-se gordamente, fartamente, né? É isso, é. Se você vai se sujar, se suja de verdade. Sem pudor, tem que se sujar muito. Se acaba, senão fica até feio para você, né? Você não consegue imaginar o Derrite, o Cunha e a Lira dizendo é para se sujar? Suje-se gordo. Eu imagino especialmente o Cunha, que acho que combina bastante com ele, falando esse tipo de coisa. Aí o conto continua, eles vão se reencontrar. Vamos ler a segunda parte aqui, vamos colocar na tela para o nosso público. Então, o conto continua e a segunda parte, por favor, vou pedir para o nosso querido Vento colocar aqui isso. Aí, vamos lá. Segunda parte. A ninguém cabia sujar-se por 4 patacas. Quer sujar-se? Suje-se gordo. Ideias e palavras iam assim rolando na minha cabeça sem eu dar pelo resumo dos debates que o presidente do tribunal fazia. Tinha acabado. Leu os quesitos e recolhemos-nos à sala secreta, que é aquela hora que os caras vão julgar, né? Posso dizer-lhe aqui em particular que votei afirmativamente. Tão certo me pareceu o desvio dos 110 contos. Havia, entre outros documentos, uma carta de Lopes que fazia evidente o crime, mas parece que nem todos leram com os mesmos olhos que eu. Votaram comigo 2 jurados. 9 negaram a criminalidade do Lopes. A sentença de absolvição foi lavrada e lida, e o acusado saiu para a rua.
Olha que maravilha o Machado. Não basta dizer, rouba pouco ladrão, rouba muito barão. O mesmo Lopes que foi indignado. O Lopes é o derrite com bandido pobre. O Lopes é o derrite na comunidade. Indignado, veemente, violento, eloquente, condena bandido bom e bandido morto. Não é isso o derrite? Agora, quando eles se reencontram, é porque o Lopes virou Daniel Vorcaro. O Lopes deu o golpe, mas não de 200 mil réis, de mais de 100 contos, uma fortuna. E os indícios são claros. Há uma mensagem de WhatsApp do Lopes, isto é, uma carta. Há mensagens de e-mail do Lopes, isto é, bilhetes que ele escreveu. Os indícios não são indícios, são provas contundentes de que ele de fato fez o desvio. Como se comporta o Lopes no julgamento? Sorrindo, altivo, sou inocente, não há prova, sorrindo para os jurados, com promessas futuras. Consequência, o Lopes, cujo crime é muito maior, cujas evidências são muito mais claras, o Lopes foi absolvido. O bandido pé de chinelo está na prisão até hoje. Que coisa, eu não tinha entendido isso. Então, quer dizer, o Lopes, no primeiro julgamento, ele é jurado e ele é duro, ele quer ser muito duro com o cara que roubou pouco, e o Lopes, depois, ele mesmo é julgado, e quando ele é julgado, ele fala, não, peraí, pô, comigo não, né? Não é isso.